Agora, do lado do Dorival, Zupac, para ele, é um bom negócio trocar o São Paulo agora pela seleção? Essa é uma questão complexa, porque, assim, a gente falou isso aqui ontem. É lógico que a hora que chega um convite da seleção brasileira para você assumir um projeto para a Copa do Mundo, especialmente para um técnico que ralou tanto para ser visto como esse perfil de técnico, como é o Dorival Júnior, e é um cara que ninguém tem um A para falar dele. O Dorival é unanimidade como pessoa e construiu esses últimos anos uma carreira muito vitoriosa, de conquistas muito relevantes. É claro que a hora que chega a esse momento, isso mexe com os sonhos do Dorival Júnior nos seus piores momentos, né? Então é claro que balança, não tem como balançar. O cara que chegou, o cara que ralou, que o Dorival Júnior ralou, chegou nesse momento, chega um convite da seleção, e isso não mexe com ele, esse cara morreu por dentro. E com certeza o Dorival balança. Mas existem coisas além disso, né? E sinceramente, o que a CBF apresenta hoje como estabilidade, eu teria muitas dúvidas. Eu compreenderia a decisão do Dorival, mas eu teria muitas dúvidas, porque, assim, é diferente de outros momentos. A gente já viu, e eu me lembro quando o Tite foi contratado para assumir a seleção brasileira, esse era um dilema, porque o Tite havia assinado, acho que meses ou ano antes, aquele manifesto contra os desmandos da CBF, a crise institucional que a CBF vivia. A CBF vinha de uma sequência de presidentes, inclusive o presidente que o contratou, todos desse para trás, banidos do futebol por corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, enfim, se mostraram bandidos da bola. E esse era um dos dilemas. Poxa, o Tite assinou lá o manifesto e agora vai apertar a mão do cara. Mas mesmo com esses dilemas morais, que eram claros dilemas morais, e o Tite sabe disso, dentro da estabilidade do trabalho, a coisa era menos afetada. Agora, a CBF vive hoje uma fase de descrédito tão grande, e a gente falou aqui, o Mauro, pelas informações que ele tem, ele acredita que, nesse momento, o Edinaldo, com essa manobra jurídica no STF, conseguiu uma estabilidade um pouco maior para sobreviver no cargo. Mas e se mudar? Eu acho que essa é a pergunta que o Dorival tem que se fazer a cada minuto. É claro que no São Paulo ele também não tem garantia, né? Se o Dorival começar mal a Libertadores, não passar de fase na Libertadores, ele não chega no Campeonato Brasileiro. A gente sabe como é que são as coisas. Mas diante desse quadro, de uma CBF que até ontem não tinha presidente e tinha técnico, aí hoje tem presidente e não tem técnico, e amanhã a gente não sabe se terá presidente, se terá técnico, quem será o presidente, quem será o técnico. Que garantia tem Dorival numa troca de técnicos que ele continuará no cargo? Essa é uma barca furada, com chance de ser furada. Mas alguém vai ter que assinar isso, gente. Tem jogo em março. Então esquece, tem jogo em março. A seleção não pode ficar... Eu acho que não podia ficar um dia sem técnico mesmo. E Diniz... E aí é o seguinte, vai chamar alguém interinamente, pegar o Ramon, vai lá e dirige de novo. Interino do interino, não tem como. Interino e tal. Diniz ficou uma arara, como dizem na minha terra, viu, Zupac? Ficou bravo com a forma como foi o contato. Com muita razão. E aí a informação fresquinha, acabou de subir no nosso site. CBF tem pressa por Dorival na seleção, terá que pagar multa ao São Paulo. A multa são 3 salários. E o São Paulo 3 salários. Aí complicaria a vida do São Paulo, e aí, mas não tem o que fazer também, né? Se o Dorival quiser ir para a seleção e a CBF pagar a multa, o São Paulo não tem rigorosamente nada a fazer, né? Se a CBF está disposta a pagar a multa, a decisão está com o Dorival Júnior, não está mais com o Júlio Casares. Esse é o ponto. Assim, a demissão do Diniz, o presidente tem, uma vez presidente, né, reconduzido ao cargo, ele tem todo o direito de demitir e contratar quem ele quiser. Agora, diante desse caos que se instaurou na CBF, né, dessa desmoralização absurda da entidade, perda total de credibilidade, ele ser reconduzido ao cargo e, horas depois, procurar um técnico empregado, tendo ele um técnico contratado, é um desrespeito tão grande. Ele pode não querer mais o Diniz, e a gente pode discutir aqui os motivos, mas ele pode não querer o Diniz, ele pode querer o Dorival no lugar. Agora, um cara que foi retirado do cargo, retorna ao cargo através de uma canetada de um ministro do Supremo, como foi o Gilmar Mendes, para reconduzi-lo ao cargo. E que ninguém pode garantir quem ficará. Ninguém pode. A longo prazo. Ninguém pode. Talvez fique, a gente não sabe por quanto tempo, ou se vai ficar até o fim do mandato. Mas horas depois ele procura um técnico que está contratado, tendo ele um técnico já contratado, é muito desrespeito com o Fernando Diniz. Muito desrespeito. E a matéria do Pedro Ivo Almeida no nosso site, que traz detalhes
do diálogo do Edinaldo Rodrigues com o Fernando, diz que o Edinaldo comunica ao Diniz que não poderia fazer uma proposta para ele ficar como definitivo, porque ele garantiu ao Mário Bittencourt que não faria essa proposta. Por que é que o técnico do São Paulo ele pode tirar definitivo e o do Fluminense não? Porque ele tirou ele de maneira interina durante 6 meses? Então ele pode arrebentar o ano 2024 inteiro do São Paulo, mas não pode o do Fluminense? É tudo muito confuso, é tudo muito confuso. E ele está demitindo, e ele demitiu o Diniz por quê? Por quê? Essa é a minha grande dúvida. Porque assim, se ele não gostou do trabalho do Diniz nos primeiros jogos, demitisse no fim dos primeiros jogos. A impressão que eu tenho é que ele está fazendo essa troca agora para mostrar que ele volta com força. Para, assim como ele queria colocar a digital, a assinatura dele num projeto ousado, e que eu compreendi que era o Diniz, por enquanto, para o Ancelotti vir na frente, seria um projeto autoral do Edinaldo Rodrigues. A impressão que eu tenho é que essa demissão sumária do Diniz e esse avanço desrespeitoso dentro desse contexto em relação ao Dorival Júnior é também para mostrar que ele volta com força. E para quem sabe, com o técnico, uma vez que não deu certo o projeto interino, com um técnico que vem de boas temporadas, que talvez tenha uma aprovação maior para um projeto mais longo na seleção, tentar também melhorar a imagem dele com opinião pública. Uma mostra de poder político e uma tentativa de cortina de fumaça por um lado, esquecer os problemas jurídicos e políticos da CBF e melhorar a imagem dele perante a opinião pública. Nada contra o Dorival, não é uma questão entre Dorival e Diniz, não é essa a discussão. É até injusto que eles sejam expostos, porque eles são muito amigos nesse tipo de situação, mas é um movimento que me parece mais personalista e político do que propriamente um movimento esportivo do Edinaldo Rodrigues, depois da vergonha mundial que ele passou, ele garantiu que o Ancelotti seria o técnico da seleção brasileira. E ele, evidentemente, vai ficar lá na Espanha, porque ele tem muito mais o que fazer do que vir para essa bagunça que é o Brasil. Já rodei o mundo e eu posso falar, maior que o São Paulo não vai ter. Você pode perguntar, quem é trimundial sabe te responder. Vocês ainda querem vir nos zoar, faz tempo que não ganha nada, porque nossa sala de troféu só entrar, tem taça rodo, que é o mais pra você. Não pensa